os homens, né? Eu cresci tendo uma visão de papéis muito definidos e estáticos, assim, né? Na sociedade, né? O homem como o provedor do lar, a mulher que tinha que fazer os afazeres de casa. E isso não vinha apenas da visão masculina dentro da minha família, né? Minha família é tudo do interior de São Paulo e do interior da Paraíba por parte de pai. Então, são pessoas de costume muito conservador. E isso, como eu estava falando, não vem só da figura masculina, vem também da figura feminina, né? As mulheres também cresceram dentro dessa estrutura machista e de hierarquia masculina, né? Então, elas também se enxergam dentro dessa estrutura, desempenhando as tarefas de casa, criar os filhos e tal, e muitas vezes elas não percebem também que elas são sobrecarregadas com esse tipo de tarefa, não só fisicamente, mas psicologicamente também. Eu nunca tive um olhar muito atento para isso, né? Eu não me considerava um cara machista por achar que machismo era apenas você ofender, agredir mulheres e tal, mas eu não enxergava as coisas de uma maneira assim, tão na questão da estrutura, né? Eu enxergava essas questões mais macro. E o que para mim foi ótimo, porque eu acabei chegando lá e tive acesso a diversos tipos de depoimento de outras pessoas, de informação e tal, e que eu não estava preparado. E coisas que eu nunca tive acesso, problemas que eu não sabia que existiam. Então, assim, eu acabei me surpreendendo positivamente e também eu não comecei a fazer um juízo de valor antes sobre o que poderiam falar, o que poderiam abordar, o que o Cláudio poderia falar. Então, assim, para mim foi tudo muito novo, foi muita surpresa, assim, né? E aí, como eu falei, né, acaba entrando em questões que você não presta atenção, né? Porque se você, por exemplo, eu tenho um problema em casa com minha mulher, porque eu acho que ela não tem interesse sexual. E aí, quando você começa a ver depoimentos que são muito parecidos, e quando você começa a ver que o homem repete muito esse tipo de comportamento, e o Cláudio aponta algumas questões e algumas reflexões que a gente tem que fazer, a gente começa a perceber que o interesse da mulher, ele nasce de um ponto que é diferente do homem, né? O homem é uma coisa ali mais imediata, né? Mais do visual. E da mulher, ela começa no dia inteiro, né? Desde a hora que você acorda, né? De como você se interessa por ela, no que ela vai fazer, no que ela quer, de repente, fazer durante o dia, e você demonstrando preocupações genuinamente sobre o estado das coisas, né? E aí você vai construindo essa relação, né? E não é uma coisa assim, cheguei em casa e quero transar, né? Então é uma coisa assim que é mais construída de uma maneira diferente, né? Atenção em outras camadas, né? De sensibilidade, de sentimento que de repente você não estava prestando atenção. E foi uma coisa que me chamou muita atenção, porque dentro de vários depoimentos, assim, eu via que isso era uma coisa que era muito frequente, né? A maioria das pessoas ali tinha muita dificuldade para falar, né? E para se expor e para se abrir. E quando começou a ser construído esses canais, ainda que num período muito curto, que é o do curso, isso começou a melhorar com o passar do dia, no final de semana, e isso foi sendo ampliado ali, como eu falei, né, para terapia, para exercício de respiração que a gente fez lá, e aí você começa a prestar mais atenção em respiração, né, esse tipo de coisa, e eu comecei a escrever muito mais, porque eu gosto de escrever, né, eu sou advogado, mas eu gosto de escrever coisas mais aleatórias, né, e aí comecei a escrever coisas que tem mais a ver com sentimento e tal, que também é uma forma de você colocar isso para fora, né? E aí isso foi fluindo mais fácil, eu acho. Nunca fez o curso, para quem nunca ouviu falar, para quem está tendo contato agora, eu recomendo fortemente que faça, vai com a cabeça aberta. Você vai sentir diferença não só com você mesmo, mas você vai sentir diferença dentro da sua casa, com seus amigos, com seus familiares. Você vai perceber como o comportamento que você tinha anteriormente, como ele fazia mal a você, e, e você vai perceber que é possível construir uma sociedade melhor,
uma sociedade mais justa, mais igualitária, com base em pequenos avanços, em pequenas atitudes que podem ser melhoradas e que a gente sequer presta atenção nelas.